Olá, pessoal! Tá começando mais um Conexão Mais Lives, né? Deste sábado, 4 de dezembro. E hoje, com o assunto, né? A gente traz vários temas aqui e hoje o assunto é agronegócio, em especial o café, o setor cafeeiro em 2021. Para participar desse bate-papo comigo, eu trouxe dois especialistas aqui, já vou dividir tela com eles. A Vanúzia Nogueira, ela que é diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, e o Henrique, que ele é cafeicultor e também é diretor da empresa Tabatinga Coffee. A gente vai discorrer aqui alguns assuntos, né, de tudo que nós vivemos ao longo desse ano. Primeiramente, Vanúzia, muito obrigada por receber nosso convite. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Letícia. Eu é que agradeço aí pela oportunidade, pela possibilidade. Estou muito feliz dessa possibilidade de estar batendo esse papo hoje com vocês. Henrique, obrigada também pelo convite, viu? E nos atender aqui no Conexão Mais Lives. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Vanusa. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder participar desse bate-papo aí com vocês. Bom, então não vamos nem perder tempo. Vamos fazer primeiro uma análise de como que foi esse 2021 para o setor cafeiro. A gente sabe que nós vivemos, né, uma das piores geadas da história que afetou diretamente muitos produtores rurais. Como que vocês avaliam esse ano de 2021? Eu vou começar pela Vanúzia. Letícia, a gente tem dito muito que se existe tempestade perfeita, nós conseguimos essa tempestade perfeita esse ano. Nós já entramos no período de colheita com uma seca muito forte, que já sinalizava que ia se estender muito também até agora no segundo semestre. Aí tivemos 3 geadas seguidas que afetaram muito aqui a região onde eu estou na região de Três Pontas, essa foi uma região muito afetada, também a região do Campo das Vertentes, onde o Henrique está afetado, Cerrado Mineiro geou como nunca havia geado, né? A região do Triângulo Mineiro, São Paulo também, então tudo muito complexo. E existe uma outra questão também que já foi muito levantada, que foi a questão o próprio Lago de Furnas, que temos trabalhado tanto, temos discutido tanto aqui em Minas, que baixou demais, né? Por essas questões todas, não só de mudança climática, como também por estratégias de geração de energia e não de preservação do lago mais alto, o que fez com que as regiões próximas ao lago, que antigamente tinham uma camada de umidade que as protegia das geadas, esse ano não teve nada disso. Um terceiro ponto que eu estou me lembrando aqui agora, que foi preponderante no Cerrado Mineiro, na região do Triângulo Mineiro, foi a questão da própria irrigação. Muita gente achou que com o processo de vinda da geada, seria interessante liberar um pouco da irrigação, irrigar um pouco mais. As irrigações são todas feitas por gotejo hoje em dia, né, por questões de racionalização e racionamento mesmo de água, não existem mais aquelas, são muito raras a gente vê aquelas cenas de irrigação com pivô, ou mesmo por aspersão, que joga água para todo lado. As irrigações são feitas no subsolo, direto nas raízes, e sobem pelo caule. O que aconteceu? Não se sabia que em momentos de geada, com a temperatura extremamente baixa, com a temperatura zero, esta água no caule, na realidade, ela seria prejudicial, porque ela congelou esses caules. Isso nunca havia ocorrido na história. Então, tem sido um ano de fortes emoções, eu diria assim, que levam com que, apesar do preço da saca de café no mercado físico e até mesmo na Bolsa está atingindo patamares que não eram atingidos há décadas, o produtor não está ganhando lá essas coisas porque o custo de produção aumentou muito e também todo o processo de perdas que muitos... Ainda não está claro para a gente qual vai ser o tamanho da perda para o ano que vem. Legal. O Henrique, você como cafeicultor, né, que tem uma empresa que trabalha com armazenamento e também com a venda dos grãos, qual que foi o maior desafio para você esse ano? Como a Vanusa já disse, eu acho que a maior dificuldade esse ano, sem dúvida nenhuma, para o cafeicultor foi o período alongado que a gente teve de seca e frio. A gente teve 2 geadas aí em sequência, e eu não me lembro de outra geada na história igual a essa. Eu vejo meu pai contar o caso que teve, me parece, em 79, ele era criança, que foi tão severa quanto essa. O produtor rural
teve uma perca para a próxima safra, ele já está vindo de um ano de pouca produtividade, nós estamos indo para outro ano com o problema dessa geada aí, e não adiantou você trabalhar com antecedência, comprando seus defensivos e planejando com antecedência, porque nós mesmos aqui fizemos nossas compras em fevereiro, e a nossa primeira adubação foi completamente conturbada, os adubos chegando aos poucos, formas diferentes do que a gente precisava, do que a gente tinha comprado. A nossa produção do ano que vem ela foi afetada, sim, não pela geada. A gente não teve problema de geada, exatamente por causa disso que a Vanusa disse. Meu pai, ele sempre bate na tecla, aí não planta café, aí em tal época geou. Eu não me lembro, mas ele sempre fala e a gente respeita essa opinião dele. Nós temos áreas planas que dá muita vontade de plantar, mas nós não plantamos exatamente por esse motivo. E eu acho que ao longo do tempo as pessoas foram criando coragem e foram entrando nessas áreas. Nessas regiões mais de baixada, buscando mecanização, que é para baratear o custo. Então, agora o pessoal que fez isso, que entrou nessas baixadas, que entraram nas regiões suscetíveis a geada, pagaram o preço, né? Eu vou abordar um tema com vocês agora que vem sendo muito discutido, né, nos últimos seminários. É uma questão que é discutida no mundo, que é a questão global, do aquecimento global, né, de tudo que tem que se fazer para evitar um aquecimento global. E aí eu vou trazer algumas informações que, de acordo com a Emater, isso são dados da Emater, Minas Gerais é o estado, né, o maior estado produtor de café do Brasil, são 30 milhões de sacas em ano de bienalidade alta. Então, é responsável por 70% da safra de café arábica nacional. São 1.200.000 hectares plantados, com aproximadamente 460 municípios atuando na cafeicultura, e isso né, são mais de 40 mil cafeicultores no estado. Aí eu faço a pergunta, Vanusa, você que acabou de voltar da Europa, você sempre também esteve bem engajada nessas questões, de que forma que a cafeicultura pode trabalhar a partir de agora, né, para fazer ações que preservem o meio ambiente? A gente ouve muito falar da questão da sustentabilidade. O que pode ser feito? Bom, eu te diria o seguinte, Letícia, mais do que aquecimento global, eu acho que nós estamos falando muito de mudança climática. Como o Henrique já salientou algumas vezes, o que eles mais sofreram no campo das vertentes foi com o frio e a estiagem. Né? Uhum. Então, o que nós estamos tendo, e a gente está vivenciando isso no mundo todo, são momentos de extremos muito mais acentuados. Enquanto nós aqui estávamos vivendo o frio, as baixas temperaturas e em muitas das regiões as geadas, a gente estava ouvindo no hemisfério norte muitas matérias de gente vindo a falecer por altíssimas temperaturas, por temperaturas acima de 50 graus. Com relação à cafeicultura, o que eu posso te dizer é que nós temos uma produção, na imensa maioria dos casos no Brasil, extremamente responsável, com um respeito enorme, tanto pelo meio ambiente quanto pelo social. Né? Então, a gente está buscando dar a nossa contribuição. Já foram feitos alguns estudos, algumas avaliações, por exemplo, da questão de carbono na cafeicultura. Está ficando cada vez mais claro ali na região do Campo das Vertentes, onde o Henrique está, é um desses exemplos que já está bem completo, que foi um trabalho feito em parceria com a Universidade de Viçosa e uma ONG alemã, ali na região que o Henrique está, aonde fica muito claro em que o que a gente consegue de crédito de carbono numa propriedade de café paga todo o gasto de carbono da cadeia inteira do café. Ou seja, a gente consegue contribuir muito para esse processo todo. Esse é um dos exemplos. Um outro exemplo que nós começamos a falar agora, tem pouco tempo no Brasil, a gente tinha muito preconceito quando se falava antigamente da cafeicultura sombreada, né? Que a gente imaginava que era aquela coisa meio extrativista, plantar café no meio da floresta, isso não tinha nada a ver conosco.
Só que os conceitos atuais de agrofloresta, eles são muito diferentes disso, e está muito claro que nós podemos sim ter a agrofloresta e ter a agrofloresta convivendo com café. E nós já temos uma série de exemplos em Minas. Tivemos a semana passada o primeiro embarque de cafés com pagamento por crédito de carbono do Brasil, né? E tudo muito envolvido com esse mundo do agroflorestal, de pagamentos por serviços ambientais, que a gente começa a fazer dentro das lavouras, inclusive em propriedades com 100% de mecanização. O café foi a primeira cultura no agro a ter certificação socioambiental pré-estabelecida no mundo. Isso existe para o café desde a virada do século. O que todo mundo começou a falar para outras culturas mais recentemente, isso para a gente já é nosso lugar comum, digamos assim, rastreabilidade em café, a gente já faz isso há muito tempo. E agora a gente começa a falar muito também da cultura regenerativa, que é a questão da melhoria e do reestabelecimento das qualidades dos solos. E a gente começa a aplicar, a ter os primeiros exemplos disso também, que também tudo isso vem para ir ao encontro de adaptações climáticas em conjunto com novas variedades e tudo mais. E quando você fala em agrofloresta, é engraçado que, assim, alguns cafés especiais que conseguem algumas pontuações, é claro que isso depende muito, né, do manejo, mas dependendo do outro cultivar que tem ali no meio, se ele é um pouco mais frutado, isso também interfere no café, né, que é produzido Sim. dividindo o espaço com outras culturas, né? Sim. Há essa interferência, o café é uma bebida que absorve, é uma fruta que absorve muito do meio ambiente, né? E existe sim toda essa comprovação já, e a gente já está tendo isso aqui em Minas, né? A diferença que nós temos agora, Letícia, é que até pouco tempo atrás, todo mundo achava que isso seria possível só na agricultura de montanha, na cafeicultura de montanha, que seria 100% manual, então não fazia diferença você ter uma árvore aqui, outra ali, e como você ia fazer isso. E agora o pessoal já conseguiu fazer projetos onde você cerca um talhão com árvores frutíferas, por exemplo. Então, você consegue continuar utilizando a máquina para fazer o seu trabalho, o seu trato cultural, o seu manejo, e até a sua colheita, e as árvores estão naquele entorno sendo utilizadas como quebra-vento, como sombra em muitos casos, e também para esse aumento de biodiversidade. Ah, legal. Antes da gente ir para o intervalo, Henrique, como que é a sua produção aí? Você tem algum espaço que você divide? Como que é? Não, nós não temos aqui não. Só complementando o que a Vanusa disse, que ela foi muito completa, ela falou muito bem sobre esse assunto, é o seguinte: as propriedades hoje elas buscam muitas certificações, e agora a UDS se uniu com a Rainforest e é muito voltada para esse lado de meio ambiente, preservação, e cada vez mais as empresas pagam um prêmio maior, mais alto, em cada saco de café, um valor agregado por você ser certificado. E eu vejo que existe uma procura até de produtores menores, que antes eles não tinham, não procuravam saber sobre o assunto. E hoje eles já estão buscando isso também. Isso daí eu acho que vai ajudar muito nessa questão de preservação. A gente vai abordar, né, no próximo bloco, essa questão do preço da saca do café, que atingiu altíssimos patamares nos últimos meses, com sacas, né, já vem numa vertente a mais de R$1.000, e a gente vai falar, claro, sobre o preço dos fertilizantes, que tem sido aí um grande desafio, como a Vanusa e o Henrique já disseram nesse bloco, tem sido um grande desafio para o produtor, para poder conseguir manter essa produtividade. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o Conexão Mais Lives, hoje falando sobre a questão do agronegócio, o setor cafeeiro em 2021. A gente tratou aí a questão climática, né, de 2021, que prejudicou muito as lavouras dos cafeicultores, e vale a gente ressaltar que o pegamento da florada também não foi o ideal, né, não foi o esperado. E aí, Henrique, você como cafeicultor, eu queria que você falasse sobre essa questão da florada e também um outro desafio que vocês têm que enfrentar, que é a questão dos fertilizantes, o alto custo e também a falta deles, né, o atraso na entrega.
Sim, Letícia, o que se escuta é que esse longo período de estiagem aí, a florada não pegou da forma que ela deveria pegar. A gente tem muito contato, conversa com muita gente aqui na exportadora e o que a gente vê é uma quebra, aí eu escuto de 30% a 40%. Já escutei produtores falando até em 50%. Isso aí pode ocasionar no futuro uma falta de café que a gente já começa a se escutar nos bastidores. Porque a gente veio de um ano baixo e estamos indo para outro ano de baixa. O que a gente estava falando um pouquinho antes a respeito dos custos é que do ano passado para esse ano a gente vai ter aí um aumento entre 27% e 30% no custo da produção de uma saca de café. O ano passado a gente vinha comprando aí, por exemplo, um adubo, um 20.0020 a R$ 2.300 a tonelada. Hoje, o preço dele está em R$ 5.300. Mais que dobrou. Mais que dobrou. A gente tem também o problema de Roundup, que também foi uma coisa que aumentou demais. O ano passado era R$ 27,00 um litro. Esse ano é R$ 100,00 o litro. Essa cotação eu fiz ela hoje para poder precificar para você. Então, nós estamos falando de 4 vezes mais. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado por achar que o café aí chegou a atingir até 1.500, 1.530 uma saca de café, mas ele tem que tomar muito cuidado, porque o custo dele vai mudar drasticamente também. Eu acho que o pequeno produtor, tanto o pequeno quanto o grande, porque às vezes o pequeno, a família dele eles mesmos trabalham na lavoura, então eles têm um custo um pouco menor de mão de obra, mas na hora da compra eles ficam um pouco prejudicados. É hora sim do produtor ter muita cautela e fazer muita conta. Então é muito perigoso achar que café de R$ 1.500 está bom demais, porque não é assim. E em relação ao mercado externo, você acabou de falar, né, que dependendo do ano que vem, pode haver uma falta de café. Como que a gente pode tratar isso, essa falta de café, o mercado interno e o mercado externo? A gente vai dar mais condição para o nosso mercado ou é de interesse do cafeicultor acabar exportando essa produção que vai ser menor, né, do que a gente imagina para o ano que vem? Bom, eu acho que o produtor tem que procurar a melhor opção para ele, né? Quem estiver oferecendo as melhores condições. Com relação aos pequenos produtores, um ponto que eu incentivo muito é que eles trabalhem bastante em conjunto, façam compras conjuntas através das suas associações de bairro ou através das cooperativas às quais eles são vinculados. Tentem fazer essas compras em conjunto para ver se conseguem negociações melhores. Mas, como o Henrique falou, não se iludir com esses preços e sim estar sempre buscando entender qual é a sua margem. Eu ouvi de muita gente falando, nossa, com esse preço de café vai ter gente que vai furar até asfalto de rodovia para plantar café e no futuro próximo nós vamos ter café sobrando. Mas não, é exatamente o que o Henrique colocou. Os custos estão extremamente elevados, tanto agora no manejo, como nós estamos com um desafio enorme para o mercado internacional, que é a escassez também de frete, né, de containers, e o custo elevadíssimo que vai mais ou menos na mesma linha do que o Henrique colocou dos defensivos e dos fertilizantes, né? Um custo de um container daqui para os Estados Unidos, que era mais ou menos de $2.000, hoje está em $8, $10.000. Então, é um custo muito grande. E aí, o que acontece? É um momento extremamente complexo também para o comprador lá fora. E esse custo para ele também aumentou demais. E as discussões que nós estamos tendo no mundo todo, eu tive reunião segunda-feira a respeito disso em Londres, até onde o consumidor aceita que se suba o preço final para ele. Até onde ele entende toda essa problemática e vai aceitar esses aumentos de preço. Porque se falar em faltar café, isso é muito relativo. Porque se o consumidor não entender esta necessidade, e isso eu estou acompanhando lá fora e estou acompanhando aqui dentro do Brasil também. Eu tenho participado de muitas reuniões com a indústria no Brasil também. E existe essa preocupação de como explicar para o consumidor que, infelizmente, não existe outra alternativa a não ser repassar pelo menos uma parte
desse custo para ele. Então, nós temos esse desafio lá na outra ponta também, que talvez a solução seja com campanhas mundiais, como já foi feito no passado para o leite nos Estados Unidos, por exemplo, né? Para explicar e sensibilizar muito mais o consumidor final sobre tudo o que acontece na cadeia num processo de trás para frente, né? Da xícara até a semente. Okay. Agora a gente vai para a nossa reta final. Henrique, você como cafeicultor e também trabalhando, né, com a empresa de armazenamento e vendas de café, qual que é a sua expectativa para 2022 diante disso tudo que nós analisamos, né? A questão do clima, seca, geada, fertilizantes caros. Como que fica o ano que vem? Qual que é a sua expectativa? Eu acho que a maior dificuldade do cafeicultor vai ser conviver com o alto custo e uma safra baixa. Já do lado do comércio, o que eu acho que vai ser um problema é o produtor, ele vai vender o seu café no conta-gota. Ele vai fazer exatamente só aquilo que ele precisa para as despesas. Então, vai ser uma queda de braço aí no próximo ano na parte do comércio por causa disso. E do lado do produtor, sem dúvida nenhuma, alto custo e uma safra baixa novamente. Legal. Para você, Vanusa, eu vou tocar agora nessa finaleira. Como que a gente espera 2021 para os cafés especiais? A gente vê aí uma crescente, todo mundo querendo trabalhar com pequenos lotes, outros já um pouco mais acostumados com lotes um pouquinho maiores, mas todo mundo querendo entrar nesse mundo dos cafés especiais. Qual que é a expectativa? Viramos um produto de luxo, né, para alguns países lá fora, embora o nosso cafezinho seja tão tradicional para nós mineiros para comer com alguma coisa. E aí eu queria saber como é que fica o ano que vem. Bom, a gente vai falar de 2022, né? O que eu te diria? A gente vai entrar no ano, tudo indica, com preocupação de novo, infelizmente, com a nossa nova variante Omicron. Voltei, tive antecipação do meu retorno da Europa, eu deveria estar hoje na Suíça. E tudo fechado novamente, e o café especial, ele é muito dependente, principalmente os cafés de mais alta pontuação, e os microlotes, como você citou, eles são muito dependentes das cafeterias e do mundo das microtorrefações. Se esse mundo para, é muito mais difícil de você colocar esses produtos, e o próprio capital de giro dessas empresas, ele está se exaurindo no mundo. E essa instabilidade, essa insegurança, ela não é nada boa. Então, eu acredito que vai ser, mais uma vez, um desafio muito grande. Com relação à qualidade de produção, eu acredito que, em tendo menos produção, nós acabamos conseguindo ter uma qualidade, ela é naturalmente mais alta, porque os produtores, eles têm mais tempo, estrutura disponível para estar se dedicando mais, com mais carinho, no seu pós-colheita, que é onde você faz uma grande diferença em termos de qualidade. Então, nós devemos ter produtos muito interessantes o ano que vem, e vamos torcer para que o coronavírus nos deixe voltar a ter uma vida razoavelmente normal. É o que todos nós esperamos, seja no setor da cafeicultura, seja no setor de tudo, né? Acho que o mundo todo está afetado com esse coronavírus, e a gente torce para que tudo isso passe muito rápido, que já está demorando, cada vez vem uma onda diferente, mas a gente vai passar por isso de novo e vai dar tudo certo. Eu queria agradecer vocês dois pela participação, por ter recebido o nosso convite e ter falado com a gente sobre esses desafios aí da cafeicultura. Muito obrigada, Vanúzia, muito obrigada, Henrique. De coração, obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. Vanúzia, boa sorte aí nessa empreitada. Obrigada, pessoal, agradeço muito. Henrique, boa sorte na sua empreitada, espero que o ano que vem você consiga exportar já. Com certeza, obrigado, viu, gente? Boa tarde. É isso. Pessoal, muito obrigada aí pela participação, por vocês terem ficado aí com a gente esses minutinhos, ouvindo um pouquinho sobre a cafeicultura. Lembrando que amanhã, às 8 da manhã, tem Balanço no Campo, com reportagem especial, trazendo ainda muitas questões sobre o alto custo dos fertilizantes, de que forma que ele tem interferido na questão da produtividade do setor cafeeiro. O Balanço no Campo começa amanhã às 8 da manhã, e claro que eu espero vocês.
Até mais.